Vamos lá então, gente. Boa noite para todo mundo. Eu deixei aberto, a turma vai entrando. Vão gravar, porque tem alguns que pediram para a gente gravar a reunião para depois assistir. E a ideia é de trazer alguns temas que a gente geralmente não discute usualmente. Todo mundo tem dúvida e ninguém discute. Então, nós vamos falar hoje sobre consultório particular. Vou trazer parte da minha experiência, né, da implantação, crescimento, perenidade, trazer algumas coisas para vocês refletirem aí sobre consultório particular, que na grande maioria das vezes é um sonho de todo mundo, né? E às vezes um sonho que a gente acha que é distante, mas ele está muito mais próximo do que a gente imagina. Às vezes a gente precisa mudar um pouquinho a mentalidade, a gente precisa se valorizar um pouquinho mais, porque tem algumas especialidades que já conseguiram fazer isso, né, de manter a base de clientes, a grande maioria deles particular, e eu acho que na clínica médica, nas especialidades clínicas principalmente, a gente devia dar esse passo do mesmo jeito. Então, vou trazer algumas reflexões aqui para vocês, tá? Em relação ao consultório particular. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou só clínico, e eu vou trazer alguns pontos aqui que vai parecer até um pouquinho prepotente, mas na verdade a intenção não é essa, é justamente o contrário. Então eu sou casado com a Camila, pai da Malu, da Bebela, não dou mais plantão atualmente, consultório exclusivamente particular desde 2003, então porque tem muita gente que fala assim, tá chique, hein, não atende mais convênio. No consultório eu nunca atendi convênio, desde quando eu formei. Tá? Desde que eu terminei a especialização em clínica, eu nunca atendi convênio no consultório, porque essa não era a proposta. E eu vou falar para vocês um pouquinho disso. Almoço em casa hoje todos os dias, levo e busco minhas meninas na escola quase todo santo dia, cochilo depois do almoço quase todo dia, já viajei um bocadinho, então a galera fica me xingando por causa de carro, eu tenho só outras prioridades. Então já viajei um bocado, trabalho no Hospital de Excelência, que é a Rede Mater Dei, dou aula numa Faculdade de Excelência, que é Ciências Médicas, já dei 24 voltas internacionais da Pampulha, né? Fernandão está aí, e é atleta também, né? E um meio Ironman, ano passado, 70,3, lá em Florianópolis. Por que eu pus isso aqui? Gente, nenhuma dessas conquistas minhas aconteceu da noite para o dia, não, hein? Eu tenho 25 anos de formado, fiz esse ano. As coisas não acontecem de supetão, não vão acontecer instantaneamente em nenhuma área, não é só medicina, não. Exige-se um processo. Agora, a gente precisa, o quanto antes, enxergar onde a gente vai querer chegar e tomar as atitudes hoje para a gente atingir aquele objetivo que a gente quer lá na frente. Essa que é a ideia de trazer para vocês algumas coisas minhas, pessoais, mas que são fruto de consistência, fruto de constância, de saber o que eu quero, tá? E é isso que vou tentar trazer aqui para vocês hoje. O que vocês querem efetivamente em relação ao atendimento seus, à prática da medicina, tá bom? Então, não justifique suas dificuldades com a facilidade dos outros. Brenda, você está falando isso porque você já é chefe de equipe, já tem 25 anos de formado, você formou em outra época. Para de ficar justificando os seus problemas, as suas dificuldades, com a facilidade dos outros. Cada um tem a sua história, cada um tem as suas dificuldades. Eu passei por um bocado de perrengue também, dei muito plantão, graças a Deus, e agradeço por isso. Tá? Então, assim, é muito importante esse ponto, parar de ficar justificando as suas dificuldades. Tá? Porque se fosse assim, eu conseguiria. Se eu fosse... Ninguém fala, se eu fosse careca, eu ia ser assim, né? Ninguém. Então, vamos parar com isso. Outra coisa importante, parar de terceirizar a responsabilidade. Não, porque a minha especialidade é isso. Porque a medicina é aquilo. Porque meu trabalho é isso. Porque meu chefe é aquilo. Para com isso, assume a porcaria da responsabilidade. A responsabilidade da sua vida é sua. Ninguém vai resolver seus problemas. Tá? Isso é coisa de criança. Passou dessa época já há muito tempo. Nós somos médicos. Tá? Então vamos parar de ficar terceirizando a responsabilidade e assumir. Começar a resolver os problemas. Começar a fazer as coisas que a gente não gosta, mas que são necessárias. Principalmente em algumas fases da nossa carreira. Diga-se plantão. Eu tenho alguma coisa contra plantão? Nenhuma. Breno, por que você não dá mais plantão? Opção.
opção. E no início da carreira, a coisa que eu mais fiz foi dar plantão. Como vocês acham que meu consultório se sustentava no início? Com dinheiro do plantão, ué. Era um investimento de longo prazo. E o consultório, gente, né, o atendimento no consultório particular é um investimento de médio e longo prazo. Você tem que ter consciência disso. E é um tijolinho atrás do outro. Tá? Então, para de ficar terceirizando a responsabilidade, culpando a medicina, culpando o chefe, culpando o governo. Para com isso, resolve os problemas. Medicina como meio de se viver melhor. É meio, não é o fim. A vida não é só medicina. Medicina vai ajudar a gente a viver melhor, seja do ponto de vista financeiro e principalmente do ponto de vista pessoal. Se você passar a encarar a medicina como um aprendizado constante, diário, tá? Não só da parte técnica, mas na parte de autoconhecimento, controle das suas emoções, controle da sua agenda, controle de tudo. Né? A medicina ensina isso. A medicina pega nossos problemas. Todo dia que eu entro no hospital, eu acho que eu tenho um problema, a medicina vai lá e esmaga e fala assim, meu amigo, você não tem problema nenhum, não. O problema é isso aqui. Tá? Então, assim, aprenda, use a medicina para se viver melhor. E, obviamente, a parte financeira envolve. Está no meio? Claro que está. Ninguém está falando, ninguém tem problema nenhum com dinheiro aqui. Tá? Partindo desse pressuposto que a gente é profissional como qualquer outro. A gente precisa de dinheiro para pagar nossas contas. Não tem nada de errado nisso. Beleza? Então, medicina como meio de se viver melhor. Essa é a forma que eu enxergo a medicina. Essa aí é a cara que muitos fazem, ainda continuam fazendo. Você atende um paciente num pronto-socorro, atende num ambulatório, atende. O encontro do paciente, encontra uma pessoa numa festa, encontra uma pessoa num clube, a pessoa vira para você, aqui, você tem consultório? Aí você faz essa cara, né? Tipo assim, não. Gente, pelo amor de Deus, não desperdice uma oportunidade dessa. A pessoa está querendo o seu serviço, está querendo pagar pelo seu serviço, e você está recusando. Eu, no início da carreira, eu atendia muito paciente internado, né? Muito plantão em terapia intensiva, paciente internado, sempre foi assim. Eu não gostava muito do ambulatório, isso é muito do consultório, isso é muito comum no início da carreira, para quem gosta de clínica, né? Aquela agitação de emergência, esse trem todo, não, consultório, mas, pelo amor de Deus, eu tenho que enxergar o que está acontecendo à minha volta. Se um tanto de paciente vira para mim, doutor, você não tem consultório, não? Gente, tem alguma coisa errada, você está desperdiçando oportunidade. E assim como tudo na vida, a gente tem que começar. A gente não começa a coisa já apaixonado, gostando. Não, você tem que gostar do processo. Hoje é uma das coisas que eu mais gosto é receber um paciente no meu consultório. Coisa que há 25 anos atrás eu não dava tanto valor, não. Mas eu sabia que aquilo ali era o que daria, que me daria o maior retorno, que tinha uma perspectiva de crescer muito grande e com independência muito grande também. Né? Então, pelo amor de Deus, se você não tem consultório, abra ontem. Breno, eu não tenho dinheiro. Gente, coworking hoje não tem mais desculpa. Tá? Você consegue alugar a hora do consultório. Você tem que ter uma referência do consultório, você tem que ter um cartão para entregar para o seu paciente, para ele marcar uma consulta com você, que ele está querendo. Tá? Então, pelo amor de Deus, vamos repensar isso aí. E qual que é o caminho? Aí eu trouxe de maneira muito prática, gente, o que eu vivenciei ao longo da minha carreira, o que eu vivencio hoje, né, durante o meu dia a dia, qual que seria o caminho para a gente abrir o nosso consultório, crescer o nosso consultório, tornar o nosso consultório perene, ou seja, durar bastante. Primeira coisa, eu tenho que ter intenção nisso, eu tenho que querer fazer isso. E a intencionalidade talvez seja uma das coisas mais importantes no gerenciamento da nossa carreira. Eu tenho que saber o que eu quero. Eu tenho que colocar intenção em tudo que eu estou fazendo no dia a dia. Tá? E eu vou explicar um pouquinho melhor. A primeira coisa, intenção. Depois, você tem algum método. Né? Um método, por mais simples que seja, você tem que ter um passo a passo ali para você seguir. Depois desse método, você tem que pôr em ação. Não adianta você ler 1 bilhão de livros, fazer 1 bilhão de cursos, fazendo N coisas e não aplicar. Tem que pôr na prática, tem que aplicar. Tá? Então, a ação, terceiro passo. Quarto passo, você vai avaliar seus resultados. Breno, estou tomando um prejuízo desgramado.
No longo prazo, será que isso vai acontecer? Porque no início é investimento. É igual quando a gente está numa faculdade, pagando a faculdade, para depois começar a ter o retorno. Consultório, às vezes, é assim. Então, você começa a colher os resultados, porque com os resultados, seja positivo ou negativo, é que você vai aprimorar. Mesmo sendo positivo, gente, sempre tem capacidade de aprimoramento. Sempre, tá? E a partir do momento que você aprimorou, você repete tudo de novo. Intencionalidade, usar o método, ação, resultado, aprimora, repete. E por aí vai. É um ciclo infinito. O símbolo aí do infinito aí não está aí, não é à toa, não. Isso a gente vai fazer até quando a gente estiver exercendo a nossa profissão, tá? E aí eu vou entrar em cada um deles de maneira, dessa metodologia, que eu acho que é interessante, de maneira global, a base é fundamental, gente. O alicerce ele tem que ser forte. E o básico bem feito faz isso para a gente. Não é inventar moda. E aí tem 3 passos que eu acho que são fundamentais. Quais seriam eles? Primeiro, egoísmo racional, que é um termo que eu utilizo para o autocuidado, para você se cuidar, tá? Porque, como diria o professor Savassi, senão você vai ser um doente cuidando do outro. E o egoísmo racional é isso, é você se colocar em primeiro lugar. Você tem que se colocar em primeiro lugar para você ser o melhor médico que você poderia ser o melhor pai, melhor marido, melhor esposa, melhor médico. Não interessa. Para você entregar serviço de qualidade, você tem que estar bem. Tá? Então, o egoísmo racional é isso. E os 6 pilares desse egoísmo, que eu costumo passar para todos os meus pacientes, e o que eu faço no meu dia a dia, são esses aqui. Qualidade dos relacionamentos, tá? Principalmente com a pessoa mais próxima sua, né? Seu parceiro, sua parceira. Alimentação. A gente aprende pra caramba a cuidar dos outros e não aprende a cuidar da gente, ou não se cuida. Tá? Então a gente tem que quebrar esse ciclo. O médico, quando está bem cuidado, bem aparentado, está em forma, está animado, está dormindo bem, que aí tem exercício, sono, dinheiro, quando está financeiramente tranquilo, gente, o paciente percebe isso. E tempo aqui é a capacidade que a gente tem de desacelerar. Se você equilibra esses 6 pilares, se você consegue trabalhar esses 6 pilares com alguns indicadores simples, você pode ter certeza que você vai ser um médico melhor, que você vai ser parceiro, parceira melhor, tá? Você vai ser um pai, uma mãe melhor. Isso eu não tenho dúvida. Então, esse aqui é o primeiro passo, é o autocuidado. Você ter consciência disso. Quando eu pus o tempo ali, a capacidade de você desacelerar mesmo, tá? E micropausas é o segredo. Né? Às vezes, durante a semana, você tem alguns períodos que são seus. Aplica isso. Aplica isso. Capacidade técnica, gente, isso aqui é uma obrigação. Né? Para quem já leu meu livro lá da Soft Skills, meu e do Luiz, eu falo isso direto no livro. Capacidade técnica, gente, é obrigação nossa. Você tem que saber medicina. Só que não adianta você ter 1 bilhão de títulos, de diplomas pregados na parede, porque isso sozinho não é suficiente. Você precisa de mais. Você precisa das habilidades não técnicas. Você precisa de ter intenção nesse processo. Porque senão vai ficar vazio. O seu consultório vai ficar vazio. Tá? Sabendo que isso aqui é um processo contínuo, um loop meio que eterno. Tá? Pensar o negócio. Colocar na sua agenda. Parte da sua agenda tem que ser para você pensar a sua carreira, pensar o seu negócio. O consultório, gente, é uma empresa. E aí, graças a Deus, eu tive um mentor, assim, que eu agradeço todo santo dia, que é o meu pai. Dei mais sorte ainda. Né? Papai, ele desde sempre atendeu em consultório, nunca atendeu plano de saúde no consultório, na onda que teve ali na década de 90, onde a Unimed chegou e os planos de saúde chegaram, que antes disso, né, década de 80, praticamente não existia. Na década de 80, ele foi um dos poucos que não entrou, falou assim, não vou atender convênio. Então, eu sempre tive isso dentro de casa. Papai tem muito sucesso no consultório, né? Eu vi aquilo. E quando a gente tem um mentor, tem uma pessoa que já trilhou o caminho que você está querendo trilhar, né? Que já passou pelos problemas que você já está vivenciando. Quando você tem essa pessoa do seu lado, a coisa fica muito mais fácil. Você consegue enxergar lá na frente. A pessoa está enxergando para você. O mentor é muito mais isso. Ele enxerga muito mais do que você, porque ele já passou por aquele problema. Então, papai sempre foi uma inspiração e a gente
precisa pensar o negócio, gente. A gente precisa colocar profissionalismo, gestão no nosso dia a dia. É pegar um horário da sua agenda, por isso que eu pus ali, para você estudar isso. Estudar isso. Estudar indicadores, várias coisas, se aprimorar nisso, isso é fundamental. É o único jeito que tem de você se desenvolver, tá? Dentro desse método, então, uma das coisas que eu coloco é a gestão intencional, ou seja, eu preciso saber gestão e eu preciso ter toda atitude minha tem que ter uma intenção final, tá? Voltada para aquele norte que eu estou seguindo. Então, a gestão intencional é fundamental em qualquer carreira. E o que seria isso, né? Vão acabar com esse negócio, que nós somos vendedores, sim. Rolou aí outro dia, essa semana, um vídeo de um colega falando de cursos online, essa coisa. Tem toda... Gente, falando que o médico não pode ser vendedor, e ele mesmo vende curso. Então, assim, vamos parar de ser hipócrita. A partir do momento que você recebe para atender um paciente, seja público, privado, particular, não interessa. Você está vendendo seu serviço, você está vendendo sua hora. Não tem problema nenhum nisso. Vender é um ato também de ajuda para outra pessoa. Se eu estou vendendo o meu serviço, o meu conhecimento para ajudar uma pessoa, o que tem de errado nisso? Então, o médico é um vendedor, sim. E se você não sabe o processo de venda, não conhece o processo de venda, você está atrasado. Por quê? Os picaretas já estão sabendo disso há anos. Então, se você, que é um médico correto, não sabe nada de vendas, e aí entenda-se, né, venda, marketing, tudo envolvido nisso, você está perdendo tempo mesmo, está perdendo espaço, não vai acontecer nada no seu consultório. Então vamos parar com essa bobeira, porque o médico, é óbvio que o médico é vendedor, ele está vendendo o conhecimento dele, a disponibilidade dele, para ajudar outra pessoa. Zero problema com isso. Vamos parar com isso, tá? Então nós somos vendedores. O que seria essa gestão intencional? Aí eu coloquei alguns tópicos aqui fundamentais nesse processo, vamos dizer assim, de venda. Primeira coisa e a mais importante, gente, a gente precisa mudar um pouquinho a mentalidade nossa. Sabe por quê? Isso, na hora de precificar, é uma das coisas que mais atrapalham o médico. A gente é um tigre, ninja na formação nossa, sabe muita medicina. Olha no espelho e se enxerga um gatinho mimado, tá? Não consegue se valorizar. E aqui, se você não consegue se valorizar, não vai ser seu paciente que vai te valorizar, não, tá? Porque a valorização do paciente vem na hora que ele enxerga em você aquela valorização, aquela confiança, que você vai entregar alguma coisa que vale a pena. Então, o primeiro passo, vamos mudar a mentalidade. A formação da grande maioria de vocês aqui é muito superior à média. E por que você vira e fala assim, não, isso é só uma gripezinha, você não valoriza esse tempo todo de formação sua, não sabe cobrar, não sabe pôr seu preço. Por que você não sabe pôr seu preço? Porque você não se valoriza. A partir do momento que você se enxerga do tamanho que você é, não precisa nem ser mais nem menos, gente. A valorização ela vai vir, tá? E assim, os picaretas é o inverso isso aqui, né? São gatinhos que olham no espelho e se acham tigres. Só que eles, pelo fato deles acharem isso, deles sentirem isso, eles conseguem vender até coisa que não serve para nada, tá? Então, agora, se você se valoriza e se você entrega um produto absolutamente diferenciado, você pode ter certeza que você vai ter gente pagando pelo seu serviço, tá? Então, precificação, valorize-se, mude a mentalidade. Você tem que enxergar a realidade. Você está no início da carreira, você ainda não é esse tigre ainda não, você está crescendo. Mas a partir do momento que você for crescendo, você tem que acompanhar a mentalidade, tem que acompanhar, gente. O que arrebenta os médicos, na maioria das vezes, é isso. Ah, não, gente, isso aí é só a caso, eu exemplifiquei, né? A gripezinha é coisa besta. Para você falar que é uma coisa besta, você passou por um processo de formação gigante. Então, valorize-se, tá? Para você conseguir pôr um preço justo. Por quê? Quando você é bem remunerado, você vai exercer com mais felicidade isso aí, gente. Só hipócrita que fala que não, tá? Preço versus volume. Então, se o seu preço está maior, seu volume
no início vai estar menor. Se você aumentar demais o preço, obviamente o volume vai cair. Mas essa queda do volume, esse equilíbrio entre preço e volume, né, de atendimentos, ele tem que ser feito ao longo do tempo. E eu sei que define isso, mas ninguém, tá? Então, precificação é um tópico importantíssimo quando você está pensando em consultório particular. Captação de cliente. Você precisa ser encontrado. E lembrado intencionalmente. Como que você vai fazer isso? Não tem outra alternativa. Tem que ir, tem que estar na internet. Você tem que ser encontrado na internet, porque é lá que a turma está procurando, gente. É lá que o pessoal está procurando. Então, a questão de criação de site, que hoje é uma coisa simples demais da conta. Até eu sei fazer um site, né? Então, ou seja, o negócio é simples mesmo, para você ter uma presença digital, redes sociais, os pacientes procuram. Essa semana, eu recebi 2 pacientes no consultório por conta de TikTok. Olha que eu pego as postagens que eu faço no Instagram e põe no TikTok. 2 pacientes lá no consultório por causa do TikTok. Ou seja, eles estão procurando. Você tem que ser encontrado. Então, rede social, não precisa ficar lá fazendo live todo dia, mas a criação de conteúdo em redes sociais, ela é uma grande forma, uma forma espetacular de você ser lembrado. Tá? Então, quem me acompanha, vídeo, texto, que eu mando para tudo quanto é paciente meu, que eu mando para os colegas, para você ser lembrado. Tá? Blog que eu fazia, né, de escrever, eu continuo fazendo no meu site, de vez em quando eu solto um texto lá, canal no YouTube, para você gravar vídeo, quem tem facilidade, use. E outra coisa, né, gente, não é só quem tem facilidade, não. Ah, Breno, eu não sei, não consigo. Começa! Age! Você não começa bom mesmo, não, é? Se você pegar meu primeiro vídeo, é um trem meio esquisito. E a partir do momento que você vai fazendo, você vai melhorando, gente. Tá? Então, a captação de cliente na internet, ela é fundamental, não tem como negar. Ou você é o médico.com, ou você é ponto fora. Pronto, tá? Disponibilidade. Isso aqui, para mim, Breno, talvez seja o meu maior ativo no consultório, tá? E eu não deixo lotar minha agenda. Eu tenho vários espaços vazios. A partir do momento que eu atendo todos os dias no consultório, eu tenho um horário no consultório todos os dias, e a agenda cheia de buraco, parecendo queijo suíço. Porque para o clínico, para o Breno, vários dos meus pacientes agendam de um dia para o outro. Então, eu já cheguei várias vezes na segunda-feira, não tinha paciente nenhum agendado de manhãzinha. No meio da manhã, opa, pipocou uma tarde, que estava precisando de uma consulta rápida, me agendou. Pô, Breno, mas rápido assim vai parecer que você não a agenda está vazia. Pode achar o que for. Eu estou falando o que funciona para mim. E a disponibilidade, não lotar a agenda, gente, é o paradoxo do consultório cheio. Tá? Quem está com o consultório entupido, saindo gente pelo ladrão, ou não está vivendo direito, porque está trabalhando demais, não está se cuidando direito, não está oferecendo o melhor que poderia para os clientes, porque tem muito paciente. E você esquece mesmo. Se você não tiver um processo muito azeitadinho de gestão, de controle de pacientes, você vai estar perdendo cliente. Tá? Então, ou seja, o consultório lotado, ele não é só as mil maravilhas, não. Então, quando você tem essa agenda flexível, vamos dizer assim, com alguns buracos que você pode encaixar os pacientes, isso, para o Breno, para o clínico geral, funciona que é uma maravilha. Que vários pacientes que vão no pronto-socorro não conseguem agendar ou não gostam, liga no consultório, tem uma vaga? Paga. Paga para ser atendido. Então, a disponibilidade é ouro para a gente, sim. Tá? Cuidar da sua imagem digital. Isso aqui, gente, tem que ser intencional. O seu site, você tem que ter a sua cara, você tem que fazer as coisas de acordo com o que você exerce, o que você faz no dia a dia. Essa autenticidade no mundo digital, ela é muito importante. Você tem que ser no mundo digital aquela pessoa que você é no mundo real. Que a gente vê muita influência, né? Que do outro lado da tela é um negócio, na hora que você vai para o ao vivo presencial, não tem nada daquilo que falou. E o problema das redes sociais, né? A gente fica comparando o nosso bastidor com o palco dos outros. Isso aqui tem que ser intencional. Isso aqui, ó, que eu coloquei os exemplos aí, isso aí são como é que chama? Depoimentos no Google.
Você pede para o seu paciente, fala assim aqui, faz uma avaliação. Ou você não, seu secretário, faz uma avaliação no Google para a gente lá, é muito importante e tal. Vários colocam textos assim, bacanas demais da conta. Então você tem que estimular isso, tem que ser intencional. E além, obviamente, de você cuidar da sua imagem digital, você tem que cuidar da real. E aqui eu homenageei Rufotril, que foi meu R2, isso lá em 2001, eu e o Rufino, depois agora em 2023, a gente trabalha junto até hoje na sociedade clínica, né? Então, a capacidade dos relacionamentos, de cultivar os bons relacionamentos dentro do ambiente de trabalho. E do lado ali, ó, plantão em terapia intensiva, ainda tinha um pouquinho de cabelo ali, 2002, né? Que representando o trabalho duro mesmo. Gente, e o plantão é uma arma enorme, uma arma potentíssima para consultório. Quem nunca recebeu aquela pergunta, né? Ah, doutor, você tem consultório? Você atende em consultório? Né? Ou seja, o plantão, gente, ele é um aperitivo do seu trabalho. Você tem que se blindar, você tem que entrar com intencionalidade no plantão. Você tem que tratar as pessoas bem, principalmente os outros colegas de trabalho, obviamente, e o paciente. Aquele paciente pode virar seu cliente, pode pagar para você atender ele lá. Então, o plantão vai ser um aperitivozinho. Ou vocês acham que aquele povo fica distribuindo queijo no supermercado, empadinha, eles estão ali à toa? Óbvio que não. Aquilo ali, a partir do momento que você provou o queijinho e comprou um, você já pagou o queijo inteiro ali, ó, que é o custo de aquisição de cliente, né? Isso a gente não sabe, a gente não estuda nada disso em medicina. Então, o plantão, ele é um aperitivo só do seu trabalho, tá? Se o paciente quiser, gostou, ele vai te procurar no consultório. Para isso, você tem que tratar o paciente bem. Secretária, ou ela é uma âncora, ou ela vai te turbinar. E secretária, gente, ou secretário, né, tanto faz, isso aqui, gente, precisa da mesma forma ser intencional. A pessoa não vai vir pronta. Na maioria das vezes, você vai ter que treinar sua secretária, seu secretário. Você vai criar protocolos de atendimento. Você vai criar protocolos de captação, de retenção de paciente. Você vai criar ali, por exemplo, no WhatsApp, você vai criar processos para a secretária seguir. Você não vai ficar exigindo dela coisa que você não treinou ela para fazer. E a partir do momento que você tem os processos bem definidos, você vai treinar a secretária naqueles processos. E aí depois, não tem problema se precisar trocar férias da secretária, vai estar tudo escrito, tudo documentado. Tá? Então, essa criação dos protocolos e valorizar a secretária que você tem, né, treinar e investir na secretária, porque ela não deixa de ser uma gerente de relacionamento sua. Né? E assim, tem muita gente que bomba no consultório por conta da secretária. Seja ela virtual, presencial, não interessa. Presencial é completamente diferente, mas hoje tem muita gente usando a secretária virtual com esse recurso de gestão aí que eles conseguem fazer mais facilmente, porque ganha escala, né? Então, secretária, isso aqui é uma coisa fundamental para o consultório. E aí entra na questão de encantamento do paciente, de você oferecer o melhor serviço, o melhor atendimento que você pode atender, pode fazer. Né? Então, é atenção genuína mesmo. Essa, gente, atenção é a verdadeira busca de todos os pacientes. O paciente, quando vai em qualquer lugar, em qualquer picareta, vamos dizer, ele está procurando atenção. A gente tem que oferecer atenção genuína para os nossos pacientes. Tá? E o que seria atenção genuína? É o que eu faço no consultório, tá? Pontualidade, isso é básico. A pessoa está lá, não está por sua conta, não. Foi-se o tempo. Que médico bom é aquele que deixa o paciente esperando lá do lado da secretária lá. Foi-se o tempo. O paciente não está com tempo para perder também, não. Sem pressa. A partir do momento que ele está lá sentado com você, o paciente, a paciente, você tem que dar atenção real. Você tem que desconectar do mundo e escutar esse paciente. Dar atenção real mesmo. Sempre olhando no olho. Eu falo isso com os meninos lá no primeiro período da medicina, gente. Não pode perder a capacidade de olhar as pessoas nos olhos. Esse vai ser o nosso maior diferencial quando a inteligência artificial aí tomar mais espaço ainda.
é o olho no olho. Isso precisa ser treinado. Hoje a galera só fica olhando para a tela, né? Então, olho no olho, e usar a tecnologia justamente para poder olhar no olho do nosso paciente. Seja, né, a anamnese feita digitalmente só por voz, seja você agilizar o atendimento com a prescrição eletrônica, entregar para esse paciente tudo via digital, sem precisar imprimir, que seja. A tecnologia, ela vem para agregar, para te dar mais tempo para ficar com o seu paciente, para oferecer mais atenção para o seu paciente. Se ela não está fazendo isso, reveja, tá? Então, atenção genuína. O ambiente. Ambiente é o seguinte, gente, isso aqui nós temos que aprender com a concorrência mesmo. Concorrência aqui eu pus brincando que os ditos aí, os picaretas, né, que todo mundo desce o cacete, porque é o consultório chique, a pessoa está bem arrumada, fica descendo a lepa no negócio, mas é o que o paciente percebe como tangível, como qualidade. Não menospreze isso. O ambiente é fundamental. Você chegar na sala de espera, você ter lá uma música, ambiente bacana, você ter um cheiro agradável, você ter uma decoração legal, você ter um cafezinho, um mimo ali, você ter descrição. Isso é fundamental. Fundamental. A concorrência está fazendo. Se você não fizer, eles vão para a concorrência. Não adianta você ficar resmungando. Porque é um picareta, está lá cobrando R$ 2.000, lotado, eu aqui, médico, formado e tal, ganhando, sei lá quantos reais, de um convênio. Para de reclamar e olha para o que está entregando lá, além da picaretagem. Para de pôr só esse rótulo, ô picareta. Aprende o que ele está fazendo de bom e usa na sua prática, com a medicina de qualidade. Ponto. O mercado, gente, o paciente, ele enxerga, a percepção dele é completamente diferente da que você acha que é, tá? Com coerência. O que é coerência aqui, gente? T1, C1, T1, G1, D1 é a sigla que eu utilizo lá no consultório para paciente particular, convênio, teleconsulta, gratuito e domicílio. Convênio eu não atendo lá, mas tem esse símbolo. Por que eu falo de coerência? Você tem que atender todo mundo do mesmo jeito, com a mesma qualidade, e de preferência com o mesmo tempo. Sei lá, Breno, aí não dá, eu vou atender um convênio que eu ganho R$ 100, vou atender um particular ganhando 500, eu vou atender do mesmo jeito? Tem que ser do mesmo jeito. Por quê? Se você atende convênio, por exemplo, se você atender mal e porcamente, olhando 15 minutos, nem olhando na cara, esse paciente jamais vai virar paciente seu particular. Você vai continuar sendo o médico do convênio. Que quando tem uma coisinha besta, você vai lá nele, mas na hora que precisa resolver, não, aí eu vou no particular, que resolve. Se você continuar atendendo de maneira diferente as pessoas, não se iluda. Você vai puxar o sarrafo para baixo. Tá? Então é melhor manter o sarrafo alto. Mas não se sustenta. Você não vai se sustentar no início mesmo, não, no consultório. Você tem que dar um jeito. Geralmente são plantões, outros atendimentos, mas você tem que oferecer qualidade para esse cliente querer te acompanhar depois. Tá? Então, coerência, que acontece demais da conta. 2 pesos, 2 medidas. Retenção. Gente, retenção, que é manter o paciente com você, fiel a você, né? E o pós-venda, gente, é o ouro na medicina. O que é o pós-venda? É depois que o paciente vai embora do seu consultório. O que você tem que fazer para, literalmente, prender esse paciente com você, para esse paciente querer voltar em você, tá? Primeira coisa do pós-venda, que antes disso, né? É um aprendizado enorme para o médico. A partir do momento que eu mantenho contato com o meu paciente, ativo mesmo, de mandar mensagem, e aí, como é que você está? Né? Deixar disponibilidade, por exemplo, do meu celular, para o paciente me dar um retorno, né? Como que ele está evoluindo, eu estou aprendendo. Se eu fiz uma cagada, se eu não prescrevi um remédio que não funcionou, o paciente vai me avisar, eu consigo interceptar, consigo mudar a conduta. Então, eu aprendo todo santo dia com isso, tá? Atendi, nunca mais vi o paciente, eu estou achando que eu estou abafando. Não estou. Encantamento. Então, se você está disponível para o seu paciente, o paciente te encontra, né, no pós-venda, literalmente consegue contato com você, naturalmente ele vai se encantar.
E esse encantamento gera retenção. Essa retenção, gente, tem vários jeitos de você fazer, além desses dois que eu falei, né? Mas a retenção aqui, o que eu costumo usar bastante. Primeiro, aniversário. Aniversário aqui é o... No dia do aniversário, eu puxo minha lista dos meus pacientes lá, eu puxo hoje, dia 17 de março, quem fez aniversário hoje? Pego lá o nome dos pacientes e vou mandando parabéns. Saúde, tranquilidade, que é o que eu desejo para todo paciente meu, para toda pessoa que eu estou dando os parabéns. Eu faço isso. Nobre, mas vai perder tempo demais. Você pode automatizar? Pode. Só que é um tempo mesmo que eu disponibilizo para o meu paciente. Qual paciente que não vai gostar de receber uma mensagem dessa? Tá? E o mais importante, às vezes, na retenção, é essa busca ativa. Coisa que a turma, por exemplo, da odonto faz muito bem. A turma da nutrição faz muito bem. Te manda aviso. Aqui, está na hora de você voltar. Faz essa busca ativa. O que aconteceu? Põe a secretária, tem que ter processo para isso. Para ligar, para perguntar como é que foi. Pós-venda ativo, depois passou um ano. Opa, por que você não voltou? Vocês acham que isso é bobagem? Não é não. A pessoa entra num loop ali no dia a dia que ela esquece. Aí se você joga uma faísca lá, ela lembra e agenda com você. Não é incomum, gente. Eu mando um parabéns para o paciente, passa uma semana, 10 dias, quem que agenda lá no consultório? É jeito de você manter esse paciente próximo, tá? Isso é fundamental para a perenidade do seu serviço, do seu consultório. Indicadores. É chato? É, mas tem que colher. Quem não mede não vai saber o que está gerenciando, tá? E os indicadores você tem que adaptar para a sua realidade. Então, você tem total de atendimento que você está realizando no mês, total de atendimento que pagou, porque tem os retornos, tem alguns gratuitos, taxa de ocupação da sala, se vale a pena você alugar sua sala ou não, retenção dos pacientes, evolução, né? Então, isso aqui é muito importante. Custo de aquisição do cliente. Então, por exemplo, se eu fiz sei lá, escrevi um livro, igual eu fiz há pouco tempo atrás. Algum paciente foi lá por causa do livro? Foi. Opa, isso aqui já entra no custo de aquisição. Né? Você pode diluir isso aqui. Algumas medidas que você faz. Então, você vai pagar, por exemplo, para divulgar alguma coisa na internet. Aquilo ali, se vem um paciente de lá, você vai conseguir calcular o custo de aquisição do cliente. Então, é um jeito de você medir. Satisfação do cliente com NPS, o Google, igual eu mostrei para vocês, Doctoralia, qualquer um deles, muito importante. Tá? Paciência e direção. Nenhum negócio de sucesso ele nasce grande, gente. E no consultório particular, é paciência mesmo. Você tem que saber para onde você está indo e fazer aquilo de maneira contínua. Eu pus aí o mesmo médico, pelo menos a IA tentou fazer, né? O mesmo médico no início da carreira e já mais para o final. É isso. É fazer sempre do mesmo jeito. O melhor jeito da gente chegar na excelência é repetir várias vezes aquela coisa. Tá? E quanto mais você vai fazendo, mais você vai se desenvolvendo. Minha consulta hoje é infinitamente melhor do que era há 10 anos atrás, graças a Deus. Tá? Eu abordo temas que eu não abordava. Tá? Então, paciência e direção. E para você enxergar essa direção, essa aula aqui é justamente para trazer luz sobre isso. Se isso aqui faz algum sentido para você, você vai começar a estudar. Tá? Isso é muito importante. Começar a procurar gente que possa te ajudar também, né? Igual eu falei da mentoria. E aí a gente tem que conversar sobre o elefante que está na sala. Está lá no meio da nossa consultório, ninguém fala dele. O que é isso? Será que a gente está atendendo mal porque a gente ganha pouco? Ou a gente está ganhando pouco porque a gente está atendendo mal? Para refletir um pouquinho. Porque alguns colegas, o serviço que alguns colegas estão oferecendo, não vale nem uma bala chita. E ele fica reclamando que está convênio, está pagando mal. Está pagando até demais para aquele atendimento que ele está oferecendo. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso, ficar justificando aquilo que eu falei. Ah, eu cobro, eu atendo mal porque eu não ganho muito mal aqui. Vai continuar ganhando o resto da sua vida. Porque você atende mal, tá? E outra coisa, você tem praticado a medicina que você considera ideal? Hoje, reflete sobre isso. E para a turma para os médicos clínicos aqui na sala, há quanto tempo você não colhe uma anamnese completa num paciente seu? É difícil mesmo meter o dedão na ferida e dar uma rodada assim, ó, tá? Como que você quer ser reconhecido? Como que você quer criar uma clientela particular?
Se você não está entregando o que você acha que é o ideal, está errado. Tá? Então tem que quebrar esse ciclo vicioso aí, gente. E a pergunta não é se você quer ter um consultório particular, não. É se você aguenta. Aí, Breno, mas como assim? Ué, você aguenta um consultório particular? Ter essa disponibilidade que eu falei com vocês? Colocar um pós-venda bacana? Ter a secretária, o treinamento da secretária em dia, tudo certinho? A captação desses clientes, você está colocando intenção nisso? Você está produzindo conteúdo? Você está divulgando isso na internet? Você está visível na internet? Tá? E principalmente a questão do pós-venda. Você está valorizando isso? Porque não é querer, não é o suficiente, não. Você tem que aguentar. Aí vira um e fala assim, porque consultório particular, os pacientes são meio chato, né? Meio exigente. Para e pensa uma coisa. Se os pacientes estiverem chatos demais, geralmente o chato da história não está lá do outro lado da cadeira. É só você pegar um espelho aí. O chato é você, tá? Então, papai falava isso aqui, fala, né? Tá vivo, graças a Deus. Não existe paciente chato. Você que está ganhando pouco. Isso a gente vê todo santo dia, né? Pessoa toda educada, toda fina com o paciente que está pagando particular e aquele lixo com o paciente que não está pagando particular. Tá? E aqui não é ganho só financeiro, não. Ganho de, eu estou fazendo a medicina do jeito que eu sonhei. É isso. É isso que é bacana. Do jeito que eu me propus a fazer. Esse é o ganho principal. Tá? Muito mais do que o financeiro, porque o financeiro, gente, é secundário. Quando você conseguir tirar o dinheiro da cabeça, ele começa a aparecer lá no bolso. O dinheiro é consequência de uma medicina bem feita. E não o objetivo final. Se o seu objetivo é high ticket, fazer dinheiro, ganhar dinheiro, 6 em 7, que é o termo que a galera usa na internet, você está no lugar errado. Você vai picaretar. Não é esse o objetivo. Tá? A qualidade do seu atendimento é que vai colocar o preço, e não o inverso. Tá bom? Dúvidas vão abrir para discussão, que essa é a parte mais importante. Tá aí as redes sociais para quem não, não, não me acompanha, pode tratar de seguir. Tem meu site lá para vocês verem como que eu enxergo a medicina, como que eu acho que vale a pena fazer. Isso aqui não tem fórmula de bolo, tem que se adequar à sua realidade, tá? Mas já serve de parâmetro. Então vamos abrir para quem quiser perguntar. Deixa eu abrir aqui, gente, que aí eu consigo ver vocês melhor. Gera está querendo fazer uma pergunta. Manda ficha aí, Gera. Tudo bom, Brenão? Bom, e você? Como sempre, brilhante as suas aulas, está de parabéns, eu acho que é isso mesmo. Eu tenho uma dúvida do ponto de vista prático mesmo, né? Eu hoje gerencio clínica também, então, assim, eu passo por todos esses sofrimentos do consultório, de como a gente luta para poder virar gestor, né? Coisa que a gente normalmente não é. Eu tenho uma dúvida grande, hoje a gente está com um problema, assim, que eu acho que é um problema geral, difícil de ser resolvido, mas que é a questão de comunicação com a clínica mesmo. O WhatsApp é um grande problema, em alguns momentos muito, né, o fluxo grande, né, no meu não é um consultório só meu, eu tenho uma clínica com 14 médicos, então assim, então em vários momentos esse movimento é um movimento grande e é difícil de lidar com isso, e eu tenho uma grande dificuldade de mensurar o que está sendo perdido nisso, sabe? Porque é muito fácil eu fazer uma análise de qualidade do paciente que chegou no meu consultório, né? Eu consigo saber depois se o atendimento foi bom, se não foi, se a secretária atendeu ele bem, se não atendeu, se ele conseguiu conversar na clínica ou não. Mas e o paciente que foi embora, né? E o que ele tentou falar na clínica e não conseguiu? Queria saber se você tem alguma sugestão para isso. Como é que a gente mensura isso? Como é que eu consigo ver o que está sendo perdido dentro do meu processo, da jornada do meu paciente até chegar na clínica, em algum momento, se ele não está conseguindo chegar lá? Boa pergunta, viu, Gera? E assim, eu acho que é uma coisa. Hoje a gente tem algumas ferramentas, principalmente no WhatsApp, né, Sil, que consegue mensurar. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é o robô que vai estar falando com o paciente. E hoje, cada vez mais, a galera não quer conversar com o robô, quer conversar com a secretária, né? Então, assim, com alguém, com um ser humano, vamos dizer assim. Então, você tem alguns controles mesmo, gerenciamento de WhatsApp, alguns programas, eu não sei te falar nomes,
eu não conheço pessoalmente, mas tem muita gente migrando também, fazendo meio que um híbrido. Você ter a secretária particular e você ter a secretária, o secretariado virtual, sabe? Então, você faz um híbrido, a pessoa que vai receber seu paciente lá, e essa pessoa no virtual, eles estão muito mais avançados em termos de gestão, principalmente do pré, né, dessa captação dos pacientes, do que a gente no consultório, porque a gente fica de mão atada mesmo. A gente na clínica lá não era incomum paciente me mandar mensagem, falando, ô Breno, não estou conseguindo falar lá na clínica, não. Eu falei, mas que desgrama que é essa? Que o negócio está no horário de serviço, o que aconteceu? Ah, não, porque a secretária saiu para almoçar e largou o celular lá e ninguém respondeu. Ninguém estava respondendo. Ou seja, são pequenas coisas, e aí, como a sua clínica tem muito mais médicos, você intercalar, para você não ter esses buracos. Pensar nessa questão do secretariado, né, da parte de agendamento virtual, porque eles têm ferramentas já muito bem definidas, e assim, tem muita gente que tem usado essa virtual, se eu tenho contato com a turma, principalmente da galera lá de medicina de estilo de vida, eles usam muito o virtual, sabe? E assim, muito elogio, porque ela consegue organizar para vocês essa gestão. Depois eu te passo, eu acho que eu tenho alguns contatos desses secretariados aí, eu conversei com algumas delas isso há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, mas pelo volume de atendimento lá na minha clínica, né, eu não levei para frente, mas tem alguma coisa bacana que você pode olhar, tá? Eu acho que é interessante mesmo, na verdade, assim, eu hoje, para você ter uma ideia, tem 3 secretárias na clínica, e uma das soluções que a gente tentou dar foi tirar uma das secretárias do balcão e deixá-la numa sala exclusiva só para comunicação. Então, no fim das contas, a Sim. gente ficou com 2 secretárias e uma telefonista, né, para poder fazer essa função. Mas mesmo assim, em alguns momentos isso é complicado, sabe? E tem toda uma urgência, quer dizer, o paciente quer ser respondido meio que de imediato, porque senão ele vai procurar outra pessoa, né? Então, assim, acaba que os colaboradores que estão lá alugando sala exigem também que esse atendimento seja feito de uma forma super eficiente. Então, assim, qualquer coisa que demore um pouquinho, todo mundo fica de orelha em pé por conta disso, de não perder paciente, né? Sim. A gente tem um robô, não é um bot, não é um robô, é só um bot mesmo para poder facilitar a questão da comunicação. Isso clareia um pouco do que só dentro do WhatsApp Web, né? Se for no WhatsApp, ainda mais com mais de uma funcionária, se for mais de um, é difícil, que aí uma abre uma conversa mas mesmo assim é uma tarefa árdua, sabe? É realmente um desafio grande que a gente tem passado. O resto, do ponto de vista do atendimento do cliente, isso é muito fácil a gente lidar. Você molda a sua secretária dentro da clínica facilmente. Você está lá no dia a dia, vê se o atendimento está Sim. sendo bem feito ou não, deixa papelzinho para o paciente dar sugestões ou críticas, quer dizer, então tudo isso é fácil. A minha dificuldade realmente ainda está na jornada pré-consultório. Agora, uma Eu, coisa, viu, Gera, aí eu pensando aqui, por alto, é outra coisa que pode ser pensada nessas situações, é você criar também um produto diferenciado aí em relação ao agendamento, sabe? Que parece simples, né? Parece bobo, mas pode ser uma das coisas também. Que às vezes você põe todo mundo no mesmo balaio, né? Todo mundo no mesmo balaio, que eu falo, todo mundo que procura a clínica está no mesmo balaio. Aquela pessoa que estaria disposta a te pagar, às vezes, 3 vezes o valor que ela está pagando para ser atendida de maneira pronta ou rápida, agendamento rápido, isso pode virar um produto dentro da sua clínica, sabe, senhor? Então, eu acho que às vezes é mexer os pauzinhos e oferecer isso para os clientes, né? Porque se você escuta isso de algum cliente numa reclamação, por exemplo, pô, tentei falar aí, não consegui, esse cliente é um dos que você pode apresentar isso. Isso, gente, quando a gente fala de vendas, né, as vendas puras mesmo, isso acontece naturalmente em todos os setores. Tá? E você não está explorando o paciente, não. Você está oferecendo um outro serviço diferenciado. Poderia ter saída? Talvez sim, viu, Gera? Aí às vezes é pensar, aí tem que ser você pensar com a turma lá, que pode ser uma coisa, às vezes você está deixando dinheiro na mesa por essa falta de acesso que o cara está disposto a pagar mais, sabe? Então você não é, pode colocar pode todo ser, mundo no mesmo balaio. pode ser até o próprio celular do médico, né? No fim das contas, né? Assim, se Justamente. isso não for uma rotina, né? Como no meu caso, assim, os meus pacientes cirúrgicos têm meu telefone, mas assim, não são todos os pacientes que têm diretamente o meu contato, mas às vezes pode ser isso, quer dizer, quer fazer contato diretamente comigo, às vezes é possível de ser Isso. feito de um outro valor, né?
Perfeito. É isso que eu estava querendo te falar. Então, assim, é igual a turma da ginecologia. Não, você quer fazer o parto comigo? Eles cobram lá disponibilidade, sei lá. Mas nessa situação é o seguinte: se você não quer o meu contato, vai pagar o preço normal, você vai ter esse processo. Isso é uma coisa muito importante, que é de educação do paciente que chega para vocês também. Então, todo mundo que passa na clínica, você vai mostrar como que é feito o agendamento, como que é feito o processo, depois que ele já te conheceu. Porque a partir do momento que está tudo claro, né, a partir o combinado não sai caro, né? E aí, nesse ínterim, você coloca. Ó, eu tenho, é o que te chama, né, em vendas, é isso, na questão da esteira de produtos. Você tem que ter os produtos diferentes para você oferecer para o paciente. Tem paciente que pagaria 4 vezes mais do que você recebe para ter seu celular. Pô, mas ué, entendeu? E a gente não oferece isso. Dentro da pediatria existe uns pacotes disso também, né? Justamente, um pacote mensal de assistência, né? Assim, que aí o cara ele paga um valor mais alto, mas ele tem o médico o tempo que ele precisar, a hora que ele precisar, né? Perfeito. E assim, às vezes não é necessariamente você. Porque se é você só, aí você pode jogar o preço lá para cima. Mas se a sua equipe fechou um pacote de disponibilidade, você vai ter acesso à disponibilidade da sua equipe ali, bicho, a pessoa desembola, então vai ser um plantão, você vai ficar com o BIP ou com o WhatsApp da equipe durante X dias, tal dia seu, esse trem todo. E você fica responsável por captar esses pacientes. Isso pode ser como é que chama? Um plus aí, negócio, um valor produto a mais. diferente. Vamos lá. Quem Beleza, levantou a valeu, mão? Brenão. Abraço. Valeu, velho. Acho que quem levantou a mão? Fernandão? Pode falar, Fernandão. Breno, parabéns aí pela aula. Eu vou fazer aqui 3, 4 perguntas em uma só porque tem a ver com a mesma resposta. Então, primeiro, eu sei que você é clínico, né? Um bom clínico e tudo, mas que imagem que você quer montar na cabeça do paciente para ele te procurar? Porque quando você fala que você é clínico, você não está especializado em nada, mas você monta uma imagem, o quê? Um médico de confiança, um médico que resolve tudo, um médico que ninguém resolveu e você resolve. Só terminar as 3 tem a ver com as outras. Se você, quando você vai fazer seu marketing ou sua comunicação, se você foca assim, pessoas de alta renda ou alguma coisa assim, e se você falou aí, pessoal do medicina de estilo de vida, esse pessoal eu até gosta do trabalho, assim, da ideia e tudo, mas eles ficam reverberando um tema assim, você tem que tentar vender um pacote de cuidados para os seus pacientes. Se você acha que isso funciona, ou se você cobra só a consulta. Por isso que eu falei que é 3 em 1. Não, mas bacana. Foi as perguntas excelentes. Obrigado aí pela pergunta. Primeira coisa, gente, é importante a gente discutir isso aqui. Vocês já estão de parabéns. Todo mundo que está aqui escutando já estão de parabéns, que a maioria não discute isso, tá? Então, isso é muito importante. A minha visão, em relação ao que os outros querem enxergar de mim, o clínico geral, na minha concepção, é aquele médico que vai estar disponível para o paciente dele. Eu sou o rejunte de todas as especialidades. Porque hoje o nosso sistema de saúde, ele é todo picotado, ele é todo fracionado. O paciente, a responsabilidade de escolher qual médico ele vai, está no colo dele, e ele não sabe para que médico que vai. A grande maioria dos pacientes não sabem. E quando eles chegam no consultório, o que eu vendo é justamente isso aqui. Tudo que tiver relacionado à sua saúde, você pode me procurar. Você vai me mandar mensagem, você vai me ligar, pode conversar comigo, que no mínimo eu vou te orientar. Se eu não resolver, eu vou te orientar. E te corrigindo, clínico é especialista, sim, em clínica médica. Tá? Então, assim, e eu não sei tudo, não, muito pelo contrário. Mas a minha função, o que eu transmito para os pacientes, o principal é disponibilidade, informação, obviamente, de qualidade, ou formação de qualidade, né? É isso que eu costumo vender para meus pacientes. Em relação a... Qual foi a segunda sua? Medicina de estilo de vida foi a terceira, né? Não, o perfil, assim, ó. Do perfil. Do preço, você tem que focar... não, aí é o seguinte, isso é uma coisa importante, da precificação, gente. Quando a gente fica com medo, às vezes, de cobrar caro, né? E é um processo, eu já atravessei por isso também. Só o preço você já vai selecionar quem que vai para você. É alta renda? Óbvio que é alta renda, o valor que eu cobro hoje no consultório.
Independente disso, eu tenho paciente gratuito no consultório, eu tenho paciente que é paciente meu há muito tempo, que eu dou desconto, poucos, mas assim, ou é de graça ou é pagando cheio, na maioria das vezes. O atendimento é absolutamente igual. Tá? Então, assim, a persona, pelo preço que eu cobro lá, obviamente, vão ser pessoas que têm recurso. Mas tem muita gente que junta para poder pagar. E aí que está o negócio que eu já emendo com a terceira pergunta sua, senhor. A partir do momento que você vende, não a consulta sozinha, mas eu vendo a minha consulta e eu vendo a minha disponibilidade durante 1 ano para esse paciente, que vai ter meu celular, ele precisou de qualquer coisa relacionada à saúde, ele vai me acessar, e se você fracionar e a consulta mais essa disponibilidade ao longo de 1 ano, que é o que eu ofereço para eles, né? Além disso, quando o paciente interna lá no Mater Dei, eu olho ele pelo convênio, eu não cobro nada particular dele lá no convênio. Então, esse que é o meu pacote, vamos dizer assim, eu acho que o preço está justo, eu acho que está até barato. Tá? Então, assim, quando você fala de produtos, de casar, por exemplo, acompanhamento, esse negócio, eu acho válido. Você criar produto, por exemplo, um paciente que chega para você, não estou conseguindo dormir. Você vai bolar um produto para esse cara, ou seja, vai ter um produto pré-bolado, por exemplo, para melhorar a qualidade do sono dele. Você vai ter 3 consultas ali, vai ter a sua, vai ter de um médico especialista do sono, vai ter de um fisioterapeuta que vai fazer uma ergonomia do sono, por exemplo. Os 3 empacotados, você pode vender um acompanhamento para tentar resolver o problema do sono. Vide também melhoria de qualidade de vida, eu já fiz isso. Eu, meu primo, que é preparador físico, e uma nutricionista, passava em mim, eu fazia avaliação clínica, passava nele fazer avaliação física, e depois na nutricionista para alimentação. Ou seja, eu acho absolutamente válido e eu acho que é um dos caminhos, sabe? Para você se valorizar mais no consultório, para você ter um acompanhamento mais recorrente, porque isso eu já fiz várias vezes. Ô, bicho, você não precisa vir aqui, não. Você está saudável. Bicho, precisa. Para conversar, para trocar ideia, para saber. Sempre vai ter um ponto para você ajustar. Tá? Então, assim, eu sou a favor de agarrar esse paciente continuar com você. Então, o meu eu vendo, na verdade, é um pacote também, tá? Envolvendo isso tudo. Tá bom? Gustavão, fala aí, meu amigo. Fala, mestre, tudo bem? Deixa eu até levantar a mão antes, mas aí eu pensei um pouquinho melhor como que eu ia formular essa pergunta, sabe? Você falou bastante sobre um dos diferenciais seus ser justamente a questão da disponibilidade. Eu acho que hoje em dia, para um médico particular, o paciente já espera isso, né? Um pouco até, diferente, talvez, do médico de convênio. Eu acho que esses são os motivos que a gente consegue, às vezes, até cobrar mais caro, se for necessário. A minha dúvida é a seguinte: muitas vezes eu sei, ainda mais que você mesmo pontua uma coisa que eu concordo muito, que minha vida não é só medicina, né? Eu tenho outras coisas e tudo. Como que você consegue estabelecer o limite de ser disponível para o paciente e dele não abusar dessa disponibilidade? Você fala um pouco aí sobre pré-combinar com ele e tudo. Perfeito. E você tem um celular diferente para consulta? Você tem um horário específico do seu dia ou da semana que você responde? Como que você faz em relação a isso? Muito boa pergunta, Gustavo, que bicho, isso é o que a galera toda fica arrepia os cabelos, na hora que fala, você dá o seu celular para todo mundo, celular pessoal, mas você não vai ter vida. É claro que eu tenho. É tudo acordado durante a consulta. Eu falo para o paciente desse jeito aqui, ó, qualquer coisa que você precisar, pode me mandar mensagem. Se for alguma coisa urgente, você me liga. Pode ser que eu não vou te atender, porque às vezes eu não estou perto do celular, às vezes eu estou atendendo, eu não vou atender você, porque o celular fica virado, eu nem olho o celular durante a consulta, né? Ele treme no meu bolso, eu aperto, só se treme 2 vezes que eu olho para ver se é alguma coisa mais grave, se é minha mulher querendo falar comigo, alguma coisa assim. Então, você deixa o que é acordado, velho, não sai caro. E você não tem que ter papa na língua também, não, é? Eu falo com meus pacientes, porque o meu relacionamento com meus pacientes, eu falo na bucha. Falou, bicho, teve um que me ligou outro dia 3 vezes durante um atendimento. Na terceira, eu virei para o paciente que estava na minha frente e falei assim, espera só um pouquinho, porque 3 ligações, deve ter acontecido alguma coisa. Eu vou atender aqui rapidinho. Pode? Não, vai lá, doutor, pode? Todos entendem, claro. Aí eu atendi. Opa, o que foi, senhor? Não, porque eu fiz os exames, eu estou deixando aí no seu consultório. Eu falei, bicho, eu só não mandei para aquele lugar porque a paciente estava na minha frente, porque se eu tivesse em casa, eu tinha mandado. Porque é paciente meu de muito tempo,
eu ia falar na tora, bicho, vai se fuder, velho. Você me liga 3 vezes assim, eu falar na boa, e eles sabem, velho. E aí tem algumas coisas que eu faço também. Minha foto do perfil aqui do WhatsApp é eu de chapéu Panamá com camisa do Galo, tomando chopp, comendo joelho de porco. Quando o paciente olha isso, ele fala, metade fala assim, atleticano, que bom, hein? E implicitamente está falando que é o seguinte, o Breno pode estar tomando uma cerveja, desligado, de férias, nesse momento. Triste com a atuação do Galo. Naturalmente, senhor, também, naturalmente, senhor, o paciente ele não te enche o saco. Então, a grande maioria dos meus pacientes, velho, eu não tenho problema absolutamente nenhum com isso. Eu também tenho, é o meu perfil também, e isso envolve muito a questão do perfil da sua especialidade, mas é muito meu perfil. Eu estou viajando, por exemplo, com minha família. O paciente mandou um WhatsApp, não me incomoda, não. Tem uma galera que fica, puta que pariu. Não me incomoda nada, velho. Às vezes, com 2 mensagens ali, eu resolvo o problema, eu ajudo o paciente agradece, ele vai continuar comigo, ele vai encaminhar o paciente. Então, essa disponibilidade, se você põe regras, se você deixa muito claro, eu acho que não tem problema nenhum com isso, bicho. E meu celular não fica tocando direto. Eu posso mostrar para vocês, não é assim. Mensagem, sim. E como todos nós olhamos mensagem direto, eu respondo relativamente rápido. Porque mensagem não tem problema. Agora, ligar, aí geralmente eu restringo. Entendeu? Eu restringo assim, que eu oriento eles a me mandar mensagem. Me ligar só em caso de necessidade real mesmo, de urgência. Aí pode me ligar a hora que for. E não acontece de ligar. Beleza. Por incrível que pareça. Tá? Show de bola. Vamos lá, né, gente? 1h05 aí. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Queria agradecer a presença de todo mundo, parabenizar para quem aguentou ficar aí até o final, mas eu acho que são temas, gente, que a gente precisa conversar sobre isso mais vezes, trazer mais gente para conversar sobre isso, trazer esse tipo de informação para a turma mais nova, para quem está começando agora, porque é fundamental vocês saberem que é um processo. Não existe segredo. Fernandão está aí, Fernandão é triatleta. Ele não vai pegar e cair fazer um Ironman amanhã sem treinar, velho. Ele sabe que não dá. Ele consegue, porque qualquer pessoa, para você fazer uma prova de triatlo maior, ou uma maratona, você tem que treinar, demanda tempo. É a mesma coisa na carreira nossa. Tá? Então, mensagem final: valorize-se. Você chegou até aqui, você estudou, você treinou, você está. Agora, você tem que se valorizar entregando um serviço diferenciado, porque senão não tem jeito. Tá bom? Obrigadão aí para todo mundo, boa noite. E aí, se vocês gostaram, depois me mandem os feedback aí no privado. Tá bom? Abração para vocês. Boa noite.